Olá, sejam muito bem-vindos. Você está no Empreenda Mais, um programa de empreendedorismo da TV Manaim. No episódio de hoje nós falaremos sobre oportunidades nas empresas, como melhorar o seu negócio, como acrescentar receita ao negócio ou melhorar até a lucratividade no negócio. São várias formas de fazer isso e nós estamos aqui para este episódio com um convidado muito especial, Leonardo Carrareto, está aqui no estúdio conosco. Léo, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado. É sempre um prazer falando para empreendedores, né? Pessoas que estão tomando risco, mas também colhendo as oportunidades, colhendo os benefícios de empreender. A gente sempre estimula que todos que podem ou que têm desejo, a gente está sempre dando uma palavra de ânimo ao estímulo e falar desse tema para mim é um tema muito precioso. Então é um prazer estar aqui mais uma vez. Ótimo. O Leonardo Carrareto, ele é empresário. Nós podemos acrescentar outras atividades que ele atua. Ele é palestrante, é consultor, é mentor de negócios, é autor de livros e por aí vai. Léo, a contribuição será grande. Como uma empresa pode criar oportunidades dentro dela e nisso melhorar os seus negócios? Exemplos ou oportunidades. Vamos falando desse tema que é muito interessante. A gente pode começar, Aníbal, falando de algo que faz parte do perfil do empreendedor. Quando a gente fala das competências de um empreendedor, existe até algumas competências listadas, são 20, né? Por exemplo, a capacidade de administrar risco, a capacidade de você lidar com incerteza. Então, são algumas das capacidades de um empreendedor. E uma delas, sem dúvida alguma, é você ter o senso de oportunidade. É você ver algo que pode se transformar em um valor, é algo que algumas pessoas, por exemplo, você conseguir perceber aquilo que as pessoas pagariam por isso, ofertar como produto, como serviço, e dessa forma você criar este valor que a gente falou. Então, vamos aqui, só para deixar definida essa questão, para quem está nos acompanhando, valor e preço é coisa diferente. Totalmente diferente. Isso é um excelente ponto. Porque eu acho que é bem interessante. Você levantou uma bola muito importante, Aníbal, porque a questão de preço, né, é o quanto a gente despende, quanto a gente tira para efetivamente adquirir um produto ou serviço. Agora, valor é quanto aquilo agrega na minha vida, né? Vamos dizer o seguinte, a gente pode falar que algo é caro, mas a gente de vez em quando fala assim, né, não, mas vale. Então, essa questão do valor é a percepção do consumidor sobre algo. Eu posso falar que essa mesa, ela é barata ou cara, mas sem dúvida alguma ela agrega valor a este ambiente. Então a questão do valor, tudo depende do momento do consumidor, depende das necessidades, depende das dores. A gente usa essa palavra muito quando a gente está num processo criativo, né? Quais são as dores do cliente que fazem, por exemplo, ele ir na padaria comprar um pão. A dor dele é vontade de comer um pão, a dor dele é muito propício a alguém gordinho falar de comida, né, Aníbal? Então, esse é um dos exemplos que habitam muito o meu ideário de exemplos. Mas o valor é algo que a gente precisa, que está em constante evolução. Então, vamos dizer assim agora, né? Nos últimos 15 anos que a gente falou de celular, o celular ele aumentou o seu valor porque ele deixou de ser um aparelho, a gente nem fala, antigamente a gente fazia assim para falar que tem o celular, né? O celular agora é assim o símbolo, o gesto do celular, porque ele se transformou num computador. Então ele agregou valor a algo que já estava na vida das pessoas. E é sobre isso que a gente convida sempre os empreendedores a olhar, porque muitas vezes eu tenho uma farmácia, uma padaria, eu tenho um restaurante, eu tenho uma empresa de serviços e eu preciso estar sempre olhando e observando o que as pessoas dão valor. Tá. Então, sobre o tema de hoje aqui, quando nós falamos de criar oportunidade nas empresas ou nos negócios, quando você acabou de citar o celular, que ele apenas falava ao telefone e depois ele passou a usar
todos esses recursos, ou seja, se transformou no smartphone, foi acrescentado, então, oportunidades a este negócio. Exatamente, exatamente. O exemplo que podemos utilizar como linha mestra é exatamente o celular, ele teve valor adicionado, que aí vieram os aplicativos, vieram os outros usos, veio a questão dos dados. Ele incorporou a câmera fotográfica, ele incorporou uma lanterna. Hoje em dia, para que a gente tem uma lanterna se a gente tem um celular, né? Exatamente. Relógio. Relógio. Banco e tudo mais, né? Exatamente. E isso você está trazendo, por exemplo, o relógio, né? Eu estou de relógio, você não está de relógio. Isso é uma questão, o valor ele está relacionado ao momento de vida das pessoas. Sim. Então, algumas pessoas já não usam mais o relógio, como você não está usando, não sei nem se é por isso, mas não usam o relógio porque tem o celular, porque ele cumpre essa função. Outras, como eu uso o relógio, eu já nem uso mais o relógio tanto por causa da hora, eu uso porque ele mede o exercício, ele mede o sono e tal. Então, como o valor ele tá em movimento, vai de pessoa para pessoa também, de grupo, a gente fala, né, dos grupos de consumo, uma pessoa, esse grupo aqui não gosta, usa o celular para relógio e por isso não usa um relógio. Então, esses grupos é muito importante a gente estar atento. O nosso público, sim, são empresários, normalmente, ou quem quer montar uma empresa, um negócio, né? Está idealizando, mas nós focamos um pouco, Léo, não só pelo público, mas porque a maioria das empresas são pequenas, médias e micro. A maioria em termos de número. Como que um pequeno negócio. Eu sempre dou o exemplo, padaria, né? Eu adoro também. É o dia a dia, padaria na esquina. Tá na nossa vida. Como a padaria poderia acrescentar oportunidades ao negócio dele? Você quer dar algum exemplo nesse sentido? Eu vou dar um exemplo na padaria, que é as padarias que já começaram a servir almoço. A servir o jantar, a criar um buffet. Porque ele tem um intervalo aí, né? Exatamente. Ele pegou o fluxo pela manhã do café da manhã, o fluxo da tarde, do café da tarde, sobrou o almoço, vamos dizer assim. Exatamente. Ele aproveita o espaço e a equipe. E às vezes cria um buffet, um café colonial no final da tarde, para aproveitar. Então, isso foi um movimento que as padarias já fizeram. Agora, existem outros movimentos que já fizeram também, nós vamos falar um pouco de passado, mas também de oportunidades futuras. As padarias já incorporaram viraram mini mercados. Isso no interior é até mais comum, né? Aqui, eu estou falando no interior, você já via há muito tempo ter um desodorante, ter um produto de limpeza, um sabonete, um kitzinho ali básico para te salvar na hora de uma emergência. Porque a padaria às vezes fica aberta num horário mais estendido até do que o supermercado e tal, né? Exato. Que aí o convite que a gente faz, isso são situações que já aconteceram e ficam fáceis para o nosso telespectador acompanhar. Mas existem as oportunidades que elas são muito, muito ou sazonais, ou seja, condicionadas ao tempo. E eu sempre falo, né? A gente sempre sabe que no final do ano tem ano novo, tem festas de Natal, a gente sempre sabe que tem Dia das Mães, a gente sempre sabe que tem Dia dos Pais, mas a maior parte dos empreendedores ignora a sazonalidade, porque a gente não se prepara para essas oportunidades. Então, sazonalidade é o primeiro fator que eu falo das oportunidades, que é como eu me preparo para aproveitar o calendário promocional. Se eu sei que tem feriados, se eu sei que as pessoas às vezes vão viajar, se eu sei que as pessoas, e as padarias já fizeram isso também, já que o nosso exemplo mestre aqui é a padaria, as padarias fazem isso porque elas vão nas festividades, elas começam a produzir comida por encomenda. Essa é uma excelente oportunidade que já está em prática. Então, se o nosso telespectador que tem uma padaria não está fazendo ainda, é uma coisa muito importante de se fazer, olhar a sazonalidade que os negócios têm. Então, se eu tenho um baita de um feriado na minha cidade, como é que eu monetizo isso? Como é que eu tenho oportunidade disso? E até ouvir os clientes, porque a padaria de Jardim da Penha é diferente da padaria de Teixeira de Freitas. Então, essa diferença é o que faz, por exemplo, os hábitos de consumo daquela região. Eu preciso estar atento aos meus consumidores, conversar com eles, entendê-los, compreendê-los, para saber se ele precisa, o que ele está precisando. O que ele está sentindo falta? E aí eu falei da sazonalidade, que é o primeiro ponto. O segundo ponto é o ciclo de vida do consumidor.
a minha jornada durante o dia. Então, eu tenho uma jornada que eu acordo, eu tenho filhas pequenas que me acordam 5 horas da manhã, e muitas vezes, por exemplo, tem padaria que não abre café, né? Tem isso também. Tem padaria que abre só depois de 9 horas, de 8 horas. Então, eu falo, né? Tem cafés que abrem só para almoço. Então, eu preciso entender como é que é o comportamento e que públicos eu quero atrair para minha padaria. Hoje a gente não pode a gente não ignora o mercado da vida saudável. Se eu sou uma padaria e sirvo pão, muitas pessoas não comem carboidrato. E se no meu redor tem um grupo de clientes que eu posso atender com uma variedade, pode ser uma tapioca, pode ser ovos mexidos de uma forma especial para servir, digamos assim, para consumir no estabelecimento, ou se eu crio, por exemplo, eu começo a aderir pão sem glúten, pão de fermentação natural. Então, tem um grupo de oportunidades que eu posso fazer, escutando os consumidores ao meu redor. Se eu tenho um grupo de corrida que passa todo dia na frente da minha padaria, eu vou perder essa oportunidade? Não pode. Mas vamos mudar um pouco aqui de padaria. Vamos mudar de padaria para outro segmento. Normalmente, eu sei que tem vários... Você vai tirar da comida para me ajudar na dieta, né, Aníbal? Você é muito amigo. Não. Vamos mudar aqui para outro segmento, que é o seguinte: o pessoal usa hoje a tecnologia... Perfeito. Por exemplo, para fazer lives para vender roupas. Perfeito. Lives para vender... Eu adoro. Tecnologia. Aníbal, eu deixo meu dinheiro facilmente numa live. É mesmo? Eu compro muito. Pois é, então, isso aí é oportunidade para o negócio? Super oportunidade. E aí vem, né? Nós falamos de um movimento tecnológico, como você bem pontuou, é um comportamento do mercado, das lives, do recurso tecnológico, as pessoas estão no Instagram. Você tem ali uma oportunidade dentro da empresa que é, às vezes, o estoque. As lives que eu participo são lives que eu compro, que eu uso, assim, especialmente, pode parecer mas de roupa de fazer exercício, né? São as que eu mais gosto. Tênis, camiseta para fazer exercício, jogar futebol. Mas as lives que eu participo são normalmente queimas de estoque. Você pode fazer lançamento de novos produtos, você pode fazer... Existem vários momentos, mas você quer fazer giro no seu estoque, você quer renovar, você está com o produto parado, você faz uma live que você vai abrir o celular e em menos de 5 segundos você está online. Você vai esperando, tem que ter uma capacidade de entretenimento das pessoas aí, mas é um excelente recurso para você fazer giro de estoque. Fazer giro de estoque. Sim. O que você pontuaria mais, Léo? Em termos de oportunidade, que exemplo mais você poderia dar? Vamos dizer assim, lembramos até antes um pouquinho de nós iniciarmos aqui, você chegou a citar produto de marca própria, né? Sim. Criar um segmento ali, talvez uma seção, né? Já é outra coisa que eu estou falando, uma seção especial para animais, né? Dependendo da loja dele, ou para dieta ou qualquer coisa assim. O que você mais poderia citar como oportunidade, além desses? Veja bem, vamos colocar num espectro do menor esforço para o maior esforço, entendeu? Do menor esforço, que a gente vai falar de custo, tempo, dificuldade de implementação, mais simplicidade de implementação, você, digamos, né, incrementar portfólio de produtos com produtos alternativos. O que seria um produto alternativo? A gente já falou de padaria e seção de limpeza, mas vamos pegar uma loja de materiais esportivos. O que na vida do consumidor que compra roupas esportivas, calçados esportivos, o que pode ser complementar para ele e que ele vai ter que buscar em outro lugar e que ele não está encontrando? Tem aquela perguntinha que a gente ouve, às vezes a gente ignora nos mercados ou nas lojas, mas que a gente acha até que as pessoas foram obrigadas a fazer, mas você encontrou tudo o que você procurava? É a pessoa, por exemplo, a gente está muito acostumado a comprar o sapato e oferecer o cinto, mas o que a pessoa pode desejar? E que ela está procurando, digamos, se eu tenho uma loja de roupa ou de vestuário, eu preciso me colocar na cabeça desse cliente o que ele mais pode precisar para complementar a finalidade que ele está comprando. Se ele vai comprar uma roupa numa loja feminina, uma roupa para uma festa, uma bolsa, isso aí as pessoas estão até acostumadas, mas as pessoas elas precisariam também
de outros tipos de acessório, uma loja de roupa que incrementa maquiagem. É o que você está falando aí. Então, basta treinar a equipe e preparar para isso aí. Né? Você que é um basta que não é fácil, né? Você veio comprar um medicamento para gripe na farmácia, eu te vendo uma vitamina C. Exato, eu te preventivo, vendo uma vitamina, né? um preventivo, alguma coisa e tal. Então, isso é enxergar oportunidades do ponto mais simples, do ponto mais rápido e do ponto, digamos assim, até menos custoso. Preparar a equipe, lidar com os recursos próprios. Digamos que a gente vai gastar menos recursos para implementar isso. E não podemos ignorar que essa é uma situação que é básica, mas não é feito. O arroz com feijão é muito pouco feito. É muito pouco feito. Agora, vamos caminhar num mais avançado, que a gente falou das padarias incrementarem almoço, ou, por exemplo, até criar novas empresas. O empreendedor, ele não pode... ele está dentro dele esse desejo de empreender, ele não precisa ter um negócio só. Aí você estava me apresentando, você falou que eu faço muita coisa, mas por quê? Porque o tempo todo a gente está enxergando oportunidade. Você pode criar negócios adicionais, negócios complementares, ou você pode criar negócios. O maior ativo de uma empresa é a sua base de clientes. E se a sua base de clientes quer algo e gosta da sua forma de atender, gosta da sua qualidade, dos seus valores, da sua ética de trabalho, provavelmente ela vai te privilegiar ao você criar um negócio que às vezes não tem nada. Você criar a padaria, você criar a loja de material esportivo. É completamente diferente. Mas se você tem este cuidado, se você tem um relacionamento, se você conhece, se você cativa o seu cliente, você consegue estabelecer até uma nova empresa. Então, do ponto mais simples ao ponto mais avançado, Aníbal, isso é o que a gente chama de criar valor e de encontrar oportunidades. Gerou ali satisfação, confiança e por aí vai, né? Exato. Acho que nós podemos até lembrar aqui de um exemplo de uma coisa que cresceu muito, que é Nubank, por exemplo, que era só um cartãozinho, o cliente do cartão gostou do cartão, entrou no banco, né? Abriu uma conta, depois da conta ele começa a investir e por aí vai. Hoje eles estão vendendo até celular. Lá dentro do Nubank. A maior revendedora de iPhones do Brasil, você imagina quem seja? Eu já ouvi falar, me parece que é Itaú, se eu não me engano. É o Itaú, é um banco. É um banco. O maior revendedor de iPhones do Brasil não é uma loja de tecnologia, não é a própria Apple, não é o Mercado Livre, não é... O maior revendedor é o Itaú, porque ela é um exemplo clássico de encontrar oportunidades em zonas adjacentes. Porque é interessante, a gente sempre fala dos pequenos negócios, mas quando a gente analisa os grandes negócios, como grandes bancos, grandes instituições financeiras, elas têm uma briga. Hoje, você acabou de falar do Nubank, eles têm uma briga pelo que a gente chama de principalidade, que é o banco que você escolhe no dia a dia para movimentar seu dinheiro. Às vezes você tem 5 contas, você tem 8 chaves Pix, eu nem sei se pode ter 8 chaves Pix, mas você tem várias situações. E os bancos estão fazendo exatamente o que você trouxe do Nubank, criar um produto novo, porque eu tenho uma carteira de cliente. Então faça como os grandes bancos, né, que eles investiram muito em consultorias, em recursos, em consultores como eu, para falar isso para eles, mas você está ouvindo aqui num programa qualificado, um programa sério, que é uma oportunidade que você também pode fazer. Claro. Bom, o tema nosso de hoje é que interessantíssimo, é você acrescentar ao seu negócio mais oportunidades, melhorando no próprio local que está, abrindo um outro negócio. Então a padaria, Léo, poderia colocar ali vender o frango assado na porta, acrescentou um negócio. Ele pode fazer várias acréscimos, né? Foram citados vários aqui, e isso... E deixa eu fazer um adendo, Aníbal, porque muitas vezes a gente se pergunta, né? Os empreendedores, assim, eu quero vender mais. E muitas vezes vender mais não é a solução. Ah, sim. Vender mais vai te trazer mais problema operacional. Muitas vezes, não quer dizer que sempre. Às vezes o negócio tem teto, que é o teto entre demanda e qualidade. E você precisa escolher como empreendedor qual é a qualidade que você quer imprimir no seu produto / serviço.
E aí, às vezes, fala assim, mas como é que eu vou melhorar a minha qualidade de vida? Porque o empreendedor empreende para ter lucro, para seu proveito próprio. Eu gosto sempre de falar, tem uma frase que eu falo, né, assim, os meus valores nesta terra, eles estão todos dentro da minha casa. Então, não tem, se eles não, se família, se saúde, se isso não estão preservados, não tem conquista financeira nenhuma que justifique sucesso. Isso, a pessoa que não tem isso, eu considero ela pode ter o padrão dela de vida, mas o verdadeiro sucesso é isso que importa, e não importa quanto você tem na conta, não importa que números você alcançou, se você não tem os valores. E a gente começou falando de valores, né, Aníbal? Resultado, número de venda é uma coisa, agora os valores é aquilo que e principalmente para nós que acreditamos no valor celestial, onde a gente ajunta tesouros que a traça não corrói, isso é muito importante a gente ter em mente, né? E o empreendedor quer acrescentar valor nessa vida, tá tudo certo, tá trabalhando, você pode enxergar novas formas de fazer isso. Maravilha. Léo, nosso tempo está chegando aqui ao final, está se encerrando, mas nós vamos ter um outro episódio, que nós vamos falar de inteligência artificial, episódio seguinte da próxima semana. Perfeito? Te agradeço mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Estar aqui conosco. Ao final de cada episódio, nós lemos um texto da Palavra de Deus, o que vamos fazê-lo agora, que está em Atos, capítulo 4, versículo 20, que nos diz assim: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Deus tem feito muito. Você acabou citando agora esses valores. Excelente. Olha, nós deixamos aqui um abraço a todos e até o próximo Empreenda Mais.